Olá, estamos iniciando mais um BenigonCast. Eu sou Otávio Benigon e hoje meu convidado é Rodolfo Cardoso. O assunto a ser tratado nesse dia de hoje é saúde mental, a adaptabilidade nas empresas. Falar um pouquinho sobre o Rodolfo, que é o nosso convidado. Rodolfo, que é escritor, ele que lançou o livro No Topo da Montanha, Master Coach em PNL, Programação Neurolinguística, também diretor do Instituto Empreender, diretor de carreira Unicorp Faculdades, diretor também da plataforma Venda Mais Delivery e sócio fundador da Economize Card. Esses e outros atributos fazem parte do cardápio, fazem parte do currículo do nosso convidado de hoje, que é o Rodolfo Cardoso. Rodolfo, vamos começar esse bate-papo falando sobre esse tema tão intrigante que é saúde mental nas empresas e suas adaptabilidades. Exatamente. Otávio, para nós começarmos essa conversa, é importante a gente falar sobre alguns dados, né? Por exemplo, o Brasil, ele vive praticamente uma crise de saúde mental, só que pouco se fala disso, né? Praticamente, nos últimos 10 anos, praticamente, o Brasil experimentou praticamente uma maior demanda, ou seja, existe um maior número de afastamentos de 2014 até 2024, sobre a questão de ansiedade e depressão. Isso traz prejuízo efetivamente para as empresas, o empreendedor, como também para o colaborador. Como que isso acontece? Exatamente. A questão de prejuízo, né? Esse dado praticamente é sobre a economia global. É mais de 1 trilhão que é feito, por exemplo, de prejuízo na questão, por exemplo, de prejuízo na questão de improdutividade, ou seja, a saúde mental vem, o problema de disfunção de saúde mental ocorre com o colaborador e isso acaba impedindo a questão da produtividade. Esse dado praticamente de 1 trilhão é só sobre improdutividade que ocorre. É um número muito elevado e com certeza traz um prejuízo muito grande para as empresas. A gente tem vivido isso na prática de situações de dificuldade de adaptabilidade, em que o colaborador, de repente, ele dá uma travada e acaba gerando até outros sintomas, não é? De saúde que tem levado ao afastamento, gerando um prejuízo para ambas as partes, empregado e empregador. Exatamente. E o fator que gera tudo isso é justamente, essa é a palavra, adaptabilidade. Porque esse problema pouco se fala, pouco se diz praticamente, porém, o colaborador tem um problema mental. Pode ser um problema mental de ansiedade. E ele releva esse problema, ele não vai tratar, ele não procura o psicólogo, ele não faz tratamento. E esse problema, ele se torna crônico, daqui 2, 3 anos, ele pode piorar. E vai se arrastando. E vai se arrastando, vai se adaptando ao negócio. E às vezes o que acontece, tanto da parte do colaborador, por exemplo, nós trabalhamos com a parte de exames admissional, demissional na clínica. Então lá tem a questão da própria empresa fazer o exame, por exemplo, para ver como é que está a saúde mental do colaborador, né? Então ali, dentro dos exames, a gente consegue fazer uma triagem, levantar algumas informações, alguns dados pelos especialistas e que conseguem mensurar isso aí. Só que tem empresas, por exemplo, que não tem essa prática de fazer o exame para verificar a saúde mental. Isso de forma corriqueira, independente da demissão ou admissional ou demissional. Exatamente, porque acontece. O que acontece? Dentro dessa questão de não fazer o cuidado com o colaborador, aí entra a questão da adaptabilidade. O funcionário daqui 2, 3 anos, ele chega lá com atestado de 3, 6 meses, por exemplo, fui diagnosticado com depressão, ou fui diagnosticado, por exemplo, com uma ansiedade. Já chega no estágio crítico. Já chega no estágio crítico. E às vezes é um colaborador, por exemplo, peça-chave da empresa. E aí aquele colaborador vai lá, faz o tratamento, fica 2 anos fora da empresa. E olha o que se perdeu com a ausência desse colaborador lá. Então, nesse sentido, tanto de perda de colaborador, como, por exemplo, na parte de improdutividade. Se eu tenho, que é muito comum no dia a dia, muito comum. Né? Se eu tenho um colaborador
e eu não consigo ter, por exemplo, utilizar ele na sua alta performance que ele pode entregar para uma empresa, porque a saúde mental é isso. Inclusive a gente fala sobre a questão de mindfulness, né? Que é a capacidade que a mente tem de toda a capacidade, plenitude dela. Se eu perco a atenção plena, a pessoa ela fica ansiosa, ou ela fica com o pensamento acelerado, ou, por exemplo, ela tem uma disfunção de saúde mental e ela perde a sua saúde plena de atenção plena, que é o cérebro, que é o modo padrão do cérebro. O que ativa seu cérebro é esse modo padrão. O cérebro, ele pensa, ele imagina, ele faz as coisas de forma padronizada. Ou seja, é uma ordem lógica. Então, quando você utiliza, por exemplo, quando você perde a atenção plena, a pessoa fica desfocada, ela fica ansiosa, ela fica deprimida. E aí vem a questão da disfunção mental, de saúde mental. Muito bem. Como que a gente pode trazer para essa discussão, para esse bate-papo, a questão da discriminação e o medo? Olha, essa questão aí são os estigmas da saúde mental. Por exemplo, hoje, dentro dos estigmas da saúde mental, existe a questão da discriminação, existe a questão do medo, existe a questão do silêncio e existe a questão da inação. A questão da discriminação, existem várias formas de discriminação. Pode ser uma discriminação, por exemplo, étnica, pode ser, por exemplo, a discriminação, por exemplo, etarismo, por faixa de etária de idade, que acontece muito no mercado. Né? Pode ser, por exemplo, uma discriminação religiosa, uma LGBTfobia. Ou seja, são várias discriminações que a pessoa ela sofre uma discriminação e aí entra dentro dessa discriminação, aí ela vai evoluindo. Que aí dentro, por exemplo, a pessoa sofre uma discriminação, ela se sente inferiorizada. E aí ela fica em silêncio. E aí ela fica com medo. E aí entra a inação, que é o encontro onde a discriminação, o medo e o silêncio, digamos, eles se encontram e a pessoa fica parada. Tudo isso contribui efetivamente para a baixa produtividade. E a disfunção da saúde mental, que é os estigmas, decorrência exatamente. Da disfunção. Um exemplo muito clássico. Quando que nós conseguimos definir, diferenciar que o silêncio, ele na verdade, ele pode ser um refúgio, que eu posso estar refugiado no silêncio. Eu fui discriminado, por exemplo, eu me refugio aonde? No silêncio. E quando que o silêncio ele pode se tornar um refúgio ou já é um sintoma de uma disfunção de saúde mental? Como identificar? Como identificar? Então a questão entre o silêncio e o sintoma, por exemplo, no silêncio eu estou, digamos, me refugiando. Agora, no sintoma, eu já estou com uma disfunção. Então já é um problema. Já é um problema de saúde mental. E nessa disfunção de saúde mental, ele pode evoluir para um sintoma mais grave, uma cronicidade de saúde, de disfunção mais séria, de às vezes uma depressão, uma síndrome do pânico. Aí já começa a ficar tenso, já começa a ficar os extremos, né? Exatamente. Então esse é o estigma, por exemplo, da saúde mental. E aí, por exemplo, a questão do medo. O medo, existe o medo racional, o emocional e o social. O social é o medo do julgamento. O irracional é por exemplo, eu tenho medo de espaços confinados. Esse é um medo irracional. E o medo racional é aquele que serve para te proteger. Não vou colocar a mão no fogo porque queima. E aí entra a questão do silêncio, né? O silêncio, na verdade, ele é dentro da psicologia e da saúde mental, ele é o espelho da nossa saúde mental. É ele que vai determinar, por exemplo, e é a linha tênue, por exemplo, que vai definir entre um refúgio no silêncio ou, por exemplo, uma disfunção de saúde mental. Muito bem. Falando aqui com o Rodolfo Cardoso, hoje abordando esse tema incrível que é saúde mental. Queremos lembrar que estamos em pleno mês de janeiro, começo de ano e, claro, período de volta às aulas. Quero chamar a sua atenção para que continue prestigiando a nossa empresa aqui na Marcelino Pires, 1454,
altos da Marcelino. Mande para cá a sua lista. Nosso WhatsApp continua o mesmo, 996759094. A gente já adianta o material para você, já separa e você ganha tempo. Se você preferir, até podemos mandar o material na sua casa. Entregamos aí no seu estabelecimento ou na sua residência, tá bom? E se você quiser vir presencialmente, claro, acompanhar as novidades presencial, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E estamos celebrando esse ano 28 anos de empresa em Dourados. É um prazer continuar te atendendo e queremos fazer desta a sua melhor volta às aulas. Lembrando que a gente faz aí a gente faz as etiquetas personalizadas com personagens que o teu filho gosta, que o teu filho quer, e revelamos fotos também. Tiramos fotos 3x4, tem muitas listas que pedem também a foto, né, Rodolfo? Então é importante Exato. Que você já tem tudo aqui na El Shaddai. El Shaddai, na Marcelino Pires, 1454, como já disse, nosso WhatsApp continua 996759094. A melhor volta às aulas acontece aqui na El Shaddai Papelaria. E você, claro, é o nosso convidado de sempre. Vem para cá. Retomando a nossa conversa aqui, Rodolfo, o que nós podemos acrescentar no nosso bate-papo sobre saúde mental, sobre saúde emocional? Aonde que pega esse ponto? A questão da emoção, por exemplo, se eu tenho, problema emocional, o sentimento é aquilo que eu sinto, a emoção é aquilo que eu expresso, né? Inclusive, a expressão da emoção, quando você tem um problema já mental, ele vai, digamos, você vai sentir ele aonde? No seu físico, tá? E na questão mental. Eu vou exprimir isso de alguma forma, através de algum comportamento, né? Então, assim, quando eu tenho uma disfunção, digamos, mental, digamos que eu sofro uma discriminação. Então, automaticamente, essa discriminação, ela já teve efeito emocional. Por quê? Porque no momento que eu fui discriminado, eu senti isso aí. E eu vou expressar isso aí de alguma forma, que é a expressão da minha emoção. No caso da discriminação, vai em cima daqueles estigmas. Ou eu vou ficar em silêncio e eu vou ruminar pensamentos na minha cabeça, ou eu vou ficar com medo, ou é o sentimento já, é a emoção, e tudo isso acaba acarretando o quê? Acaba gerando a disfunção mental. Então, o emocional, na verdade, você tem, por exemplo, uma das técnicas que se utiliza bastante para construir, digamos, um ambiente agradável. Geralmente a gente cria comportamentos onde consigamos cultivar sentimentos e emoções que venha criar um ambiente, digamos, agradável dentro da empresa. Como que isso pode ocorrer na prática? Olha, na prática nós temos um exemplo, a questão dos 4 M's, né? Que é a questão do motivação. Você tem que trabalhar no ambiente onde o ambiente seja um ambiente que um motive o outro. Porque o que acontece? Todo mundo já tem problema demais e nós nos culpamos pelos nossos problemas. Então, entre ter, por exemplo, dentro de uma base de trabalho, criar esse ambiente onde a gente motive o outro. E o outro, a questão do mentorear, né, que é o 4 M's. Motivação, mentorear, multiplicar e modelar. Motivação, mentorear. Todo mundo tem algo para ensinar para alguém. E ninguém é tão bom o suficiente que não precisa aprender nada. E ninguém é tão ruim o suficiente que não possa ensinar algo. Então, a segunda questão é o M, é mentorear. Criar um ambiente onde a mentoria seja uma questão cultural da empresa. Isso já deve ser uma iniciativa do empreendedor. Exatamente, dentro da empresa, porque você vai criar uma cultura empresarial ali. E aí a questão da modelagem, da multiplicação. Já viu uma criança tomar um brinquedo de outra? Como que ela se sente? Elas brigam. Quando você cresce, já passou por situações onde alguém tirou algo de você. Qual o sentimento que foi gerado ali? Um sentimento ruim, de perda, de prejuízo. Então, seja aquele que vai multiplicar algo na vida de outro. Criar um ambiente onde a gente venha multiplicar na vida dos outros. Entende? E o outro é a questão da modelagem. A modelagem. A modelagem. O que é modelagem? A gente fazer o espelhamento dos melhores. A gente praticamente aprender com cada um dentro da equipe daquele que se destaca. Por exemplo, o melhor vendedor.
Aquele que vende, modele o melhor vendedor. Aquele que atenda, modele o melhor atendente. Então, a modelagem é você aprender o que cada um tem de melhor. Modelagem nada mais é do que copiar, né? Exatamente. Perfeito. E a questão você consegue escalar isso no ambiente ainda. E como que eu consigo escalar isso no ambiente? É justamente dando valor às pessoas. E olhando cada uma dentro da equipe e valorizando elas. Isso é muito importante, que muitas vezes a solução, parte da solução está dentro da própria equipe. Então, cabe ao gestor, ao líder, identificar os pontos, os elementos de maior valoração e potencializar, destacar. Exatamente. Não é? E aí, o que se faz nesse exato momento? Se está cultivando um ambiente propenso para a saúde mental. Muito bem. De que forma nós podemos mencionar como âncora desse bate-papo, tendo o motivos aí da causa da saúde mental, que muitas vezes, né, causa tanto malefício para a produtividade? Exatamente. Nós vimos que a questão crucial aí é a adaptabilidade. Como eu consigo, por exemplo, criar um ambiente, ou seja, acabar gerando uma blindagem emocional ou uma blindagem de saúde mental dentro da minha empresa, praticamente entendendo a vulnerabilidade. Ou seja, todos nós, tanto o empresário como o colaborador, nós estamos vulneráveis pelo mesmo problema. Em 2025, no primeiro semestre de 2025, ano passado, esses são muito importantes. Se você baixar no Google aí, você vai ver todas essas informações. No primeiro semestre de 2025, somente o SUS fez 192 mil atendimentos relacionados à saúde mental. Imagine o prejuízo em todos os sentidos. Imagine o prejuízo econômico e a questão emocional das pessoas. Levando em consideração que para nós termos as melhores decisões, a gente tem que ter uma saúde mental de qualidade. Então, automaticamente, esses dados são assustadores. Muito relevantes. São muito relevantes. E olhando, por exemplo, por esse prisma, a gente vê, por exemplo, que a saúde mental, ela é uma âncora, por exemplo, que eu consigo enxergar a minha vulnerabilidade. Imagine assim, eu sei que alguém vai entrar na minha casa, então eu estou vulnerável. O que eu faço? Se eu tenho a consciência onde eu estou vulnerável, eu vou cuidar. Eu vou ficar aguardando ali e me preparando para que esse invasor não entre. Agora imagine a nossa saúde mental. Nós todos estamos vulneráveis e não sabemos de onde vem esse inimigo. Isso é verdade. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência de que eu estou vulnerável, eu vou me blindar. E como que é feita essa blindagem? Através de autoconsciência. Por exemplo, a gente falou aí sobre como cultivar um ambiente que seja positivo à saúde mental. A gente pode falar, por exemplo, da questão do celular, das telas, que também influencia muito na questão do quesito saúde mental. Fala um pouquinho dos malefícios que traz. Os malefícios do uso da tela do celular, começando pela questão de, no mundo virtual, do outro lado da tela para cá, tudo é rápido. Tudo praticamente, existe a questão do vício da dopamina. Por exemplo, todas as plataformas digitais, elas são criadas no intuito de gerar uma recompensa, e o cérebro não discerne o que é real e o que é imaginário. As pessoas, elas postam e fazem as coisas na internet, por exemplo, postam fotos, buscando like. Só que o cérebro não discerne o que é um like e o que é um presente que você ganhou. No cérebro vai gerar dopamina. E automaticamente com essa descarga de likes e de dopamina cerebral, vai gerar o quê? Vai gerar uma oscilação muito grande, uma descarga dopaminérgica muito grande e que vai gerar o vício. Por isso, praticamente, a dopamina é como se fosse ela vicia. Então, automaticamente, você cria duas realidades. No mundo virtual, tudo é fácil, tudo é rápido, e aí, automaticamente, no mundo real, para a saúde mental, é diferente. Por exemplo, para você... no mundo real, por exemplo, as coisas são no passo a passo. O cérebro, o padrão dele é passo a passo. Não é assim. Por exemplo, uma criança que ela convive muito com isso, você entrega o celular uma semana, depois você tira.
o comportamento muda. Muda totalmente. E por quê? Porque é a questão fisiológica do cérebro. Da questão da dopamina, né? Aquele vício que foi gerado dos likes, dos vídeos, dos jogos, das moedinhas. E você acaba viciando seu cérebro. E perdendo a essência, né? Sim. E é interessante que as pessoas estão consumindo muito mais do que entregando, do que produzindo, do que retornando através das redes sociais, não é? Exatamente, porque o que acontece? Quando você olha, por exemplo, por esse prisma, você olha, por exemplo, você dentro de uma empresa onde você cria planos para planejamento, estratégia para se criar um ambiente de produção e usar o intelecto dos colaboradores no intuito de expertise para ele vender, para ele trabalhar. E aí você pega, por exemplo, uma geração que está acostumada a aquilo que é padronizado, aquilo que é rápido, satisfação, prazer. Automaticamente, essa geração ela se torna mais frustrada do que aquela que aguentou. Porque tem um choque de realidade, né? Exatamente. Então, automaticamente, o que entende que a vida do outro lado da tela não é, digamos, rápida, né? Por exemplo, no digital tudo é fácil. No real não é assim. Do outro lado da tela é outra realidade. Nós que gerimos, que empreendemos, nós temos que fazer essa convergência, essa utilização da tela a nosso favor, mas passamos também pelo processo da adaptabilidade. Exatamente. E eu não estou, por exemplo, falando que o digital seja ruim. Não, ao contrário. Então, automaticamente, você vê, por exemplo, o que se pode fazer? Uma higienização digital, ou seja, sair dessa rotina de notificação, de e-mails e tal, separar um determinado tempo e fazer atividades que você crie padrões diferentes. Muito bem. Rodolfo, fala um pouquinho do que a sua empresa entrega nessa questão de auxiliar os empreendedores e complementando ainda nessa linha, de que forma que você pode contribuir efetivamente para chegar antes da bala. Exatamente. Ou seja, levando em consideração de que, por exemplo, eu gerando um nível de consciência, eu consigo gerar essa blindagem emocional. O que seria essa blindagem emocional? Você passar por um despertamento mental. Então, dentro de uma orientação, de uma mentoria, como você enfrentar a questão do celular. Como, por exemplo, existe a questão de ansiedade, onde as pessoas elas se alimentam de forma emocional. Então, tem essa questão, por exemplo, de como criar um ambiente agradável. Então, dentro desse plano, aproveitando o Janeiro Branco, a CAMED, né, é uma clínica onde disponibiliza para a empresa a questão de exames admissional, demissional, a parte de treinamentos. Nós elaboramos um projeto onde existe uma lei, na verdade, que ampara, onde as empresas precisam desenvolver um ambiente que instigue, ou seja, que impulsione a questão da saúde mental e bem-estar. Então, dentro desse prisma, nós preparamos um treinamento. Esse treinamento ele tem esse objetivo de gerar esse conhecimento, essa capacitação para com os colaboradores e os líderes da empresa, no intuito deles blindar a empresa de forma consciente para evitar esses problemas de saúde mental. É interessante porque é ministrado para empregado e empregador. Exatamente. Porque ambos têm interesse no sucesso do desempenho e do resultado, né? Exatamente. Por quê? Porque todo mundo quer aproveitar o máximo potencial dos colaboradores. Ninguém quer ter prejuízo, amparado com esses dados, essas informações. Sim. Então, nós fazemos o treinamento, esse treinamento é feito na empresa, e aí, após o treinamento, a empresa ela ganha uma certificação, onde ela se torna promotora de saúde mental, onde ela recebe o certificado, e ela recebe, por exemplo, a certificação de empresa promotora de saúde mental e bem-estar. Muito bem. Nome da empresa? É a CAMED, Clínica CAMED. Muito bem. Deixar o seu contato aí. 679-9656-4521. Muito bem. E o Instagram? É o Coach Rodolfo Cardoso. E nós temos o Mago das Vendas. O Mago das Vendas. Claro que todo palestrante... Inclusive você que quer... Nós trabalhamos com a parte de treinamento também, a parte de treinamento de vendas.
nós temos plataformas, cursos online. Então você que precisa treinar, como você vendeu seu peixe, agora é minha vez. Claro. Você precisa treinar a sua equipe, nós temos a parte de treinamento, tanto a parte empresarial, vendas, liderança, comunicação, a parte, por exemplo, de exames admissionais pela CAMED, inclusive eu trabalho na CAMED, sou a parte de diretor comercial da parte da CAMED. Certo. Então, que a empresa precisa, a gente faz todo esse trabalho aí também. Muito bem. Tudo que a sua empresa precisa e muito mais aqui, Rodolfo, CAMED e as demais empresas que ele representa. É isso aí. Nosso bate-papo de hoje, muito interessante, oportuno, esclarecedor, com Rodolfo Cardoso. Agradecemos a você que tem nos acompanhado. Obrigado, um beijo no coração e até uma outra oportunidade. Tchau.